Aleluia! Bom dia, queridos. Graça e paz. Deus é maravilhoso demais. Esse é o dia. Seja bem-vinda, Ju. Aleluia! Deus é muito bom. Deus é muito bom. Oh, aleluia. Irmão Ribamar, Fabi Braz, seja bem-vinda, Fabi. Shirley, Dimitri Lessê, Irmã Socorro. Aleluia. Como o Senhor é bom. Queridos, Deus tem uma palavra maravilhosa para você essa manhã. Aleluia. Só organizando aqui. Estás aqui. Adora ao Senhor, amado. Entre nós. Adora ao Senhor. Te adorarei. Aleluia. Te adorarei. Estás aqui. Mudando destinos. Oh, aleluia. O Senhor é bom demais. Esse é o dia que o Senhor criou para você. Por isso você pode se alegrar nesse dia. Sabe por que você pode se alegrar nesse dia, querido? Porque esse dia que o Senhor criou é um dia de sucesso. É um dia sobrenatural. É um dia que você usufruirá da sua graça. Você vai usufruir da sua unção. Você vai provar do seu cuidado. Você vai experimentar da sua provisão sobrenatural. Aleluia. Vai, aproveita, querido, e manda o direct. Vai mandando pessoas que Deus tem algo poderoso para você esta manhã. Aleluia. Hoje nós celebraremos uma grande festa. Hoje nós celebraremos a nossa unidade com Ele. Nós relembraremos tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Aleluia. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está o som, gente? Está bom? Som. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, como é bom, Senhor, estarmos aqui esta manhã, te adorando, Pai, te engrandecendo, te exaltando, Senhor. Pai, nós te exaltamos, Pai amado, porque o Senhor é bom, porque nós reconhecemos, Pai amado, a tua grandeza, nós reconhecemos, Pai amado, as tuas obras, Senhor. Nós reconhecemos, Pai amado, aquilo que o Senhor fez, Pai amado, por cada um de nós, Senhor. Oh, aleluia! Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Nós te exaltamos, Pai. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus de promessas. O Senhor é um Deus que nos guia pelo deserto, suprindo cada uma das nossas necessidades. Oh, aleluia! Adora o Senhor. Adora o Senhor, porque Ele é digno de receber a tua adoração. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh! Esse é quem
escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Oh, aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Adora o Senhor, querido. Aleluia. Confessa isso. Ainda que você não veja, Deus está trabalhando. Ainda que você não esteja sentindo nada, Deus está trabalhando. Porque Ele não para. Ele não para. Ele não para. Ele está se movendo a teu favor, amado. Ele está se movendo a teu favor. Aleluia. Ele não para. Ele não para. Não pare de repetir isso. Não pare de confessar esta verdade. Ele não para. Ele está se movendo a teu favor. Aleluia. Ele é a torre forte. Aleluia. É a tua segurança, querido. Aleluia. Está trabalhando. Meu Deus não para. Meu Deus não para. Meu Deus não para. Oh! Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia! Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Oh! Oh, aleluia! Muito obrigado, meu rei, porque o Senhor está trabalhando, Pai amado, a nosso favor. Obrigado, Pai, porque mesmo quando não vemos, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mesmo quando não sentimos, Pai amado, o Senhor está trabalhando, Pai, porque o Senhor não para, Pai. Porque o Senhor é um Deus de milagres, Pai. O Senhor é um Deus de promessas, Senhor. O Senhor é um Deus, Pai amado, que nos guia, Pai amado, por caminhos tortuosos, Senhor. E não nos permite, Pai amado, que os nossos pés venham vacilar, Pai amado. Que venhamos a cair, Pai amado. Porque o Senhor tem nos sustentado com a Tua mão forte, com a Tua mão poderosa, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo Teu suprimento. Obrigado, Pai amado, pelo Teu favor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Pai. Obrigado, meu Rei, pela Tua unção sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido, Pai amado, ao extraordinário, ao espetacular, Pai querido. Obrigado porque vamos provar coisas grandes, vamos experimentar coisas maiores ainda, Pai, porque o Senhor tem provisionado em nossas vidas. Pai amado, o Senhor tem nos dado experiências maravilhosas, Senhor, mas coisas maiores entramos na Tua presença. Coisas maiores e melhores, Pai amado, ainda experimentaremos, Pai amado, na Tua presença, meu Rei. Oh, aleluia. Obrigado porque o Senhor não para. Obrigado porque o Senhor está trabalhando, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está se movendo no nosso meio. Pai amado, nós te rendemos graças pelo grande privilégio, pela grande honra, Pai, de podermos estar aqui esta manhã com um único intuito, Pai amado, que é buscar a Tua face, Pai. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado, Pai amado, em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque a cada dia, Senhor, nós temos visto e provado a Tua provisão. Pai amado, obrigado por esta palavra que vai estar fluindo, Senhor, do Teu coração, de encontro aos nossos corações, Pai. Aleluia. E, Senhor, estamos com os corações abertos esta manhã para receber mais de Ti. Pai amado, que a Tua palavra, que é o firme fundamento da nossa existência, Pai, vem estar sendo, Pai amado, descortinada em nossas vidas, em nossos corações esta manhã,
na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai amado, eu te agradeço por cada vida preciosa que está conectado esta manhã, através desta live, Pai amado, conosco. Senhor, opera, Pai amado, flui de forma sobrenatural, os alcança, Senhor, alcança esses lares, estas famílias, estas vidas, Pai amado, no nome de Jesus. Senhor, obrigado por promoção, obrigado por bênçãos sendo distribuídas, Pai amado, esta manhã. Bênçãos sem limites, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus é bom demais. Aleluia. Como Deus é bom. Como o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu sei que você, essa manhã, você está com uma expectativa em seu coração em relação àquilo que Deus vai estar operando e fazendo no nosso meio. Amém? Sempre que nos aproximamos de Deus, amados, nós recebemos muito dele, né? E no decorrer dessa semana eu tenho meditado, né? E essa palavra ela tem vindo ao meu coração a respeito da rendição. E eu tenho aprendido através das escrituras, nós vamos ver alguns textos aqui, que a rendição, ela é a moeda do reino. Amém? É a moeda do reino. Querido, existe um sistema monetário no reino de Deus, né? Talvez eu falando isso, você diga, pastor, mas eu sempre compreendi que a salvação ela é gratuita, que eu recebi a salvação pela graça de Deus, e de fato você está certo. Nós recebemos a salvação pela graça. Amém? Nós não fizemos nada para conquistar a salvação que nós temos. Alguém conquistou para mim e para você. E nós sabemos quem foi esse alguém. Foi o nosso Mestre, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne, veio, habitou do nosso meio, tomou o meu lugar e o teu lugar naquela cruz, naquele lugar de condenação, levando todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, descendo até o inferno, querido, pagando o preço por mim e por você, ali naquele lugar. Ele ficou lá 3 dias, cumprindo uma pena que não era dele, uma pena que era minha e sua. Nós éramos para estar lá, naquele lugar. Mas ele decidiu, como cordeiro expiatório de Deus, tomar o meu lugar e o teu lugar e pagar o preço. Mas como ele estava substituto, a morte não pôde reter, porque enquanto ele estava lá, o seu sangue, ele clamava por justiça. O seu sangue, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, falava e dizia, este homem é justo. Ele não pode permanecer lá. E quando as reivindicações da justiça se cumpriram nele, querido, a Bíblia fala que a glória de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Deus entrou naquele lugar e ele ressuscitou, despojando ou dominando os seus opositores, roubando as suas riquezas, tomando as suas riquezas. E a Bíblia fala que de fato ele pegou a chave da morte e do inferno e ressuscitou ao 3º dia. Como Pedro fala na sua primeira pregação ali em Jerusalém, as cadeias da morte não puderam reter e ele ressuscitou. Mas acontece que eu e você estávamos junto com ele. Porque a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós nos identificamos com ele. Nós passamos a ser um com ele. Então nós cumprimos todo esse processo juntamente com ele.
espiritualmente falando. E quando ele ressuscitou, eu e você ressuscitamos juntamente com ele. Então, amados, a salvação é o passo inicial, é o primeiro passo de uma grande caminhada que vai se estender por toda a eternidade, que eu e você demos. Mas acontece que para desenvolvermos no reino, e aí eu já estou falando de crescimento espiritual, é necessário que eu e você faça algo. Nós temos que fazer algo para desenvolvermos espiritualmente falando. O Senhor, Ele conquistou a minha e a tua salvação. Ele nos deu, na pessoa do Espírito Santo, através do novo nascimento, tudo que precisamos, tudo que necessitamos para ter uma vida boa e agradável sobre a terra, para viver o extraordinário e espetacular. Mas eu e você, nós temos que cumprir a nossa parte. Nós temos que entender que o bastão dessa corrida de revezamento agora está em nossas mãos. Está em nossas mãos. E eu estava meditando em um texto que eu queria compartilhar com você. Esse vai ser o nosso texto base. É a carta de João a uma das igrejas da Ásia, na verdade, a última igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, que eu gostaria que você abrisse lá comigo, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. E amados, dentro desse texto, desta carta endereçada à igreja, o próprio Cristo endereça algo à sua igreja, que somos nós. Existem muitas verdades eternas que eu e você temos que conhecer, nos apoiar e desenvolver, viver essas verdades. Amém? Aqui a partir do verso 14, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, eu vou ler todo o texto até o verso 22 e depois nós vamos discorrer pelo texto. Amém? Ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel. Presta atenção, olha o que ele diz. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15: conheço as tuas obras. Olha só o que é a fiel testemunha e verdadeira fala. A primeira coisa que ele diz à igreja, ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aí no verso 17, pois dizes, e aqui ele começa a falar da percepção que a igreja tinha a respeito de si mesmo. Não que ela tinha de Deus, mas que ela tinha a respeito de si mesmo. Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele diz o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha, não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejam. Eu repreendo e disciplino a quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amado, eu queria enfatizar essa última afirmação. Ele diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amado, o mais assustador nesse texto aqui que nós vemos, e nós vimos que é um texto duro. Jesus, ele não priva a igreja da realidade verdadeira que eles estavam vivendo. É um texto duro. Amém? E o mais assustador é que esse texto, ele não é direcionado para pessoas que não eram nascidas de novo. Ele é direcionado para o mundo. Muitas vezes em nossas pregações evangelísticas nós usamos esse texto para chamar os ímpios, aqueles que não são nascidos de novo, para o arrependimento. Nós dizemos: olha, eis que Jesus está à porta e está batendo. Mas, amados, esse texto ele não foi direcionado para aqueles que não eram nascidos de novo. Esse texto é um texto direcionado para a igreja. Nós sabemos que as 7 igrejas, elas são a representação exata da igreja. Alguns estudiosos consideram que as 7 igrejas são 7 tempos que a igreja viveu e viverá sobre a terra. Amém? São 7 tempos, ou 7 períodos, ou 7 estações da igreja. E eles dizem o seguinte: como nós temos percebido que Jesus ele está às portas, eles creem que nós, a igreja contemporânea, a igreja atual, é a igreja de Laodiceia. De fato, amados, muito do que está aqui nós temos visto no meio do corpo de Cristo. E o que me chama a atenção é a incapacidade de julgamento que essa igreja tinha. É o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você esta manhã. Amém? É o primeiro ponto. Essa igreja, ela não tinha a capacidade, ela tinha uma falta de capacidade de discernir. Eles não tinham uma percepção espiritual. Aleluia. A história nos ensina que a cidade de Laodiceia, ela foi um importante centro comercial na época dos apóstolos. Uma cidade próspera. Essa cidade, queridos, ela era tão próspera que a história diz que no ano 60 da era cristã, ela foi totalmente destruída por um terremoto. E os seus habitantes, eles eram tão prósperos que eles mesmos reconstruíram a cidade com recursos próprios, sem precisarem dos recursos do Império Romano. Tinha um comércio avuntuado. Era uma cidade abastada, em uma posição estratégica. Pessoas prósperas, era uma referência na moda. Ela produzia um bálsamo famosíssimo na época, que era usado nos olhos. Ou seja, era um centro médico terapêutico também, até por causa das fontes de Herápolis, que era uma cidade próspera, que daí vem a alusão que Jesus faz a águas mornas, porque na cidade de Laodiceia não existiam fontes. Na cidade de Herápolis tinham fontes termais, eles encanavam essas águas, vinham por canaletas, por arqueodutos, e essa água ela descia da cidade de Herápolis até a cidade de Laodiceia. Aleluia. Então era uma cidade, naturalmente falando, próspera. Aquelas pessoas, elas eram prósperas, elas eram abastadas. E, amados, o fato delas viverem desta forma e permitirem que as riquezas,
as coisas deste mundo penetrassem em seus corações, comprometeu totalmente a capacidade de discernimento e de julgamento que esses cristãos eles tinham. Eles diziam: eu sou rico, abastardo, não tenho falta de nada. Não é isso que o texto fala? Verso 17: pois dizes, estou rico, abastardo, e não preciso de coisa alguma. Essa era a forma que eles se viam. Essa era a forma que eles se viam. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: qual era a forma que Deus os via? Amém? Nós sabemos, lá em Hebreus, no capítulo 3, que eu creio que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, o capítulo 3, a partir do verso 13, fala a respeito do pecado e do efeito nocivo que o pecado ele traz para a vida do homem. E eu gostaria de ler esse texto com você. Ele diz assim, Hebreus 3, 13. Olha só. Vamos ler a partir do verso 12. Tente cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha só, ele chama a incredulidade de algo que é perverso diante de Deus. É algo direcionado para os irmãos. Ele diz assim: cuidado, irmãos, para que não haja no meio de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade, ela tem a capacidade de nos afastar de Deus. Aí ele continua e ele diz o seguinte, que são duas coisas sistêmicas. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o efeito nocivo do pecado na vida do cristão? Endurecimento espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala algo que também traz muito temor aos nossos corações. Ele falando a respeito da ação de espíritos enganadores dentro da igreja. Ele diz que alguns, por obedecerem ou seguirem os seus ensinamentos de espíritos enganadores, doutrinadores, vieram a naufragar na fé. Por causa de quê? Porque tiveram as suas próprias consciências cauterizadas. Consciências cauterizadas. O que é algo cauterizado? É algo que perdeu a sensibilidade. Amém? E pelo que nós vemos aqui no texto, era isso que acontecia com esses irmãos. Pela posição em que eles estavam. Na verdade, nós vemos aqui no texto que eles estavam em uma posição pior do que a de frigidez espiritual. Eles eram mornos. E eu costumo dizer o seguinte, que o morno é aquele que está enganado. Sabe por quê? Porque o morno, ele acha que está quente demais para ser considerado frio. Mas ele é frio para ser considerado quente. Ele é o meio do caminho, ele é o meio termo. Ele é aquele que quer agradar as duas partes. E Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em vós. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de mim, de você. Nós não podemos, queridos, ter uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, está flertando com o mundo. Na verdade, Tiago, ele chama os cristãos de infiéis. Sabe o que significa essa palavra infiel no original? Adúltero. E de fato algumas versões bíblicas trazem essa versão. Adúlteros. Ele está dizendo o seguinte,
você é um adúltero espiritual. Nós podemos usar um exemplo do seguinte: você ser casado com a sua esposa. Você ser casado com a sua esposa, essa foi boa. Você e a sua esposa está em um restaurante e de repente vem um cidadão, entra naquele restaurante, vem falar com a sua esposa, fala com a sua esposa, fala com você. De repente a sua esposa fica toda simpática, ela convida ele para sentar na mesa e, por exemplo, você é meu ex-namorado. Estão queimando aqui no quarto, viu, irmãos? É um exemplo. Você ia se sentir confortável? Você ia se sentir confortável? Você ia ficar à vontade em meio a esse cenário? Eu não ficaria. Eu não gostaria de uma situação como essa. Aí aquele cidadão vai, se levanta, vai para outra mesa e de repente a sua esposa fica todo tempo olhando para ele rindo, ele olhando para a sua esposa e rindo. Sentada do seu lado, ela tá lá. É a sua esposa, casada, tá lá do teu lado. Mas ela tá lá olhando, dando tchauzinho. Irmãos, é mais ou menos isso. Quando o Tiago diz assim: infiéis, vocês não compreendem que a amizade, aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Adúlteros. Amém? É algo muito sério. É algo muito sério. Nós não podemos viver um relacionamento duplo. Nós temos que mergulhar de cabeça. Nós temos que mergulhar de cabeça. E o fato desses irmãos estarem vivendo desta forma, queridos, comprometeu totalmente a sua forma de discernir as coisas, de ver as coisas, de dar prioridade às coisas certas. Eles estavam endurecidos pelo pecado. Eles tinham perdido a sensibilidade espiritual. Eles estavam se apoiando em coisas passageiras, transitórias, coisas que não têm um peso de eternidade. Eles estavam valorizando essas coisas. Eles estavam buscando estas coisas em lugar do Senhor. O Senhor já não era mais a prioridade em suas vidas. Aleluia. Lá em Hebreus, no capítulo 5, ele fala de alguns indivíduos que, quando eles deviam ser adultos, atendendo ao tempo decorrido, era necessário que, de novo, né, Hebreus 5, a partir do verso 11, do verso 11 ao verso 14, era necessário que, de novo, alguém vos ensinasse os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aí ele diz assim: olha, leite eu vos dei a beber porque vocês não suportam o alimento sólido, porque o alimento sólido é para os adultos. Quem são os adultos? Aqueles que desenvolveram, aqueles que cresceram. Um dia aqueles adultos foram bebês, foram crianças, mas eles não permaneceram na primeira infância, eles não permaneceram na juventude, na adolescência, não. Eles cresceram, eles desenvolveram, eles saíram de um estágio de dependentes total a um estágio de supridor, de compartilhador, de cuidador. Era isso que Paulo estava falando. E ele diz que os adultos são aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Os adultos são aqueles que têm a capacidade de discernir. Então, o contrário também é verdade. O bebê, ele não tem sequer a capacidade de discernir. E, amados, com certeza, a repreensão em cima da igreja de Laodiceia não é porque eles eram bebês espirituais, é porque eles tinham permanecido como bebês. Eles não estavam crescendo, eles não estavam desenvolvendo. Pelo contrário, eles estavam indo por um caminho muito ruim, que o Senhor teve que ser muito duro com eles e dizer assim: olha, eu estou a ponto de te vomitar, porque você não é quente nem frio. Quem dera fosse quente ou frio, mas porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. E nós sabemos que o vômito é uma ação do nosso corpo para preservar o próprio corpo. Se você come algo estragado que vai trazer um dano ao teu corpo, espere
aquele agente através do vômito. Bota para fora, porque aquilo tem o potencial de trazer um dano maior para o teu corpo. E era isso que o Senhor estava falando. Amém? Então, eles haviam perdido a capacidade de discernir. Por quê? Porque eles não estavam buscando o Senhor. Eles não estavam se rendendo diante de Deus. Amém? Eu destaquei o segundo ponto, que diz assim: o Senhor é aquele que conhece as nossas obras e o nosso estado. Quem verdadeiramente conhece as tuas obras e o estado em que você se encontra? Nós, queridos, podemos enganar qualquer pessoa, mas nós nunca enganaremos o Senhor. E o interessante é que o Senhor, Ele valoriza as minhas obras e as tuas obras. A primeira afirmação de Jesus à igreja de Laodiceia é: eu conheço as tuas obras. Nós não podemos ocultar diante dos olhos do Senhor aquilo que nós estamos fazendo. Nós podemos enganar o homem, mas o Senhor nós nunca enganaremos, amados. Nunca nós enganaremos o Senhor. Amém? Ele diz: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Tem se ensinado no meio do corpo de Cristo, nesse tempo em que nós vivemos, que obras são coisas desnecessárias. Mas, amados, obras são coisas fundamentais. Nós manifestamos Deus através das nossas vidas, através das nossas ações, através das nossas palavras, através do nosso agir. Obras são essenciais. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. É isso que fala em Efésios no capítulo 2. Quando Paulo ele condenava as obras, ele está falando das obras da lei mosaica. Aleluia. Ele está falando dessas obras. Amém? Mas nós temos, como cristãos, que frutificar. Nós temos que frutificar. E aqui no texto, ele diz o seguinte: pois dizes, verso 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só a verdadeira situação em que esses cristãos eles se encontravam. De acordo com o seu próprio julgamento, eles eram ricos, abastados, não tinham falta de nada. Mas, segundo o julgamento de Deus, o Senhor diz: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Estava acontecendo uma incompatibilidade de visão. A capacidade de discernir as coisas desses cristãos estava totalmente comprometida. Eles não estavam conseguindo ver como o Senhor via. Eles não estavam na ótica de Deus, vendo como Deus via. Aí no verso 18, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres. Ele nos aconselha comprar algo. E ele diz algumas coisas: ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos. Quais são as verdadeiras riquezas? Eles estavam apoiados nas riquezas deste mundo,
Mas o Senhor, Ele diz, olha, eu tenho a verdadeira riqueza para dar para vocês. E vocês têm que comprar. Por isso que eu chamei essa ministração de a rendição, a moeda do reino. Eu estou falando do sistema monetário do reino de Deus. O Senhor pede que compremos coisas. E essas coisas que Ele pede que eu e você tem que comprar é ouro refinado pelo fogo. Nós sabemos que o ouro, ele é um símbolo, é um tipo da santidade de Deus. O que é o ouro? O ouro é um metal incorruptível. O ouro, você sabia, querido, que o ouro puro, ele não enferruja. Ele não se desgasta, o tempo não tem poder sobre esse metal. Agora, ele é um metal raríssimo, que é encontrado, espalhado pelo mundo em pequenas quantidades. E quando ele é extraído da terra, ele vem com impurezas. Ele não vem totalmente puro. Ele tem que passar pelo refino. E esse refino, ele é através do fogo. E nós sabemos que o ouro, na sua pureza, ouro 100%, ele é um metal totalmente maleável, é um metal moldável, ele é mole, ele é flexível. Quantos lembram aqueles filmes de pirata que nós assistíamos quando nós éramos criança? Que o pirata, ele pegava aquele baú do tesouro, ele pegava aquela moeda de ouro e fazia o quê? Ele mordia. Por que ele mordia? Porque se aquela moeda era de ouro, o dente dele entrava. Era macio. Era a forma mais rápida de provar o ouro. Então, você pega aquele ouro impuro, você submete ele a um calor intenso, envolvido com outros produtos, que eles chamam de fundente. O ouro, por ser um metal mais pesado, ele desgruda, ele separa das impurezas. As impurezas, elas ficam boiando, o ouro afunda. E há uma separação desse ouro quando ele é submetido a grandes temperaturas. E esse ouro puro, ele é como um espelho, ele reflete a imagem, ele é maleável. O ouro, ele é um tipo, ele é uma representação da pureza, é uma representação também da minha fé, como fala lá em 1 Pedro, e da tua fé, que é provada, como o ouro é provada pelo fogo. A minha fé e a tua fé, ela é provada através das adversidades e é purificada. E deve redundar a Deus louvores, adoração. Não é isso que fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, se eu não me engano, a partir do verso 7. Diz isso. Aleluia. Então o ouro, ele é uma representação da santidade, da pureza, da glória, da riqueza de Deus. E o Senhor diz assim, olha, compre isso de mim, compre a verdadeira riqueza, para que você, a verdadeira riqueza celestial, para que verdadeiramente você seja rico. Compre vestes brancas, para que possa cumprir a tua nudez, a tua vergonha não seja exposta. Mas se nós formos lá para Apocalipse, no capítulo 19, e eu gostaria, como nós estamos aqui em Apocalipse, eu gostaria de ler com você lá, Apocalipse 19, deixa eu achar esse texto, se eu não me engano é o verso 7, isso, vamos ler a partir do verso 7, na verdade o que eu quero te falar está no verso 8, mas diz assim, alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Quem é a esposa? Nós, a igreja, somos a esposa de Cristo. Agora, o que me chama a atenção é que o texto diz que a esposa a si mesmo já se ataviou. Querido, o Senhor, Ele te fornece o linho finíssimo, mas nós temos que nos ataviar, nós temos que nos vestir com esse linho, nós temos que confeccionar esse vestido e nos vestir como noiva. Aí ele continua e diz assim, ó, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, o que é o linho finíssimo? São os atos de justiça dos santos. O que é o linho finíssimo? Os atos de justiça dos santos. Os meus atos de justiça, os teus atos de justiça, as nossas obras. É por isso que o Senhor diz, eis que eu conheço as tuas obras, eu vejo as tuas obras. Colírio para ungir os olhos.
Por quê? Porque eles se encontravam em cegueira espiritual. Nós vemos lá em Efésios, no capítulo 1, no verso 16, Paulo orando por espírito de sabedoria e de revelação. Ele diz assim: por esta causa, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Aleluia! Ele ora para que os olhos espirituais sejam iluminados, para que eles consigam discernir, consigam perceber, consigam julgar de forma reta, de forma alinhada com Deus. Para estar falando um texto. É isso que o texto está nos ensinando. O Senhor, Ele nos aconselha a comprarmos dele. Como é que eu compro? Qual é a moeda do reino de Deus? Qual é a moeda do reino? Como funciona o sistema monetário do reino? A moeda é a rendição. É a rendição. É a busca. É a busca. Amém? A busca é a moeda do reino. A rendição. Se render diante do Senhor. Porque a rendição, ela envolve a busca e algo mais. A rendição é o reconhecimento que Ele é tudo na tua vida. Que tudo que você faz, como Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Deixa que Deus seja glorificado através das tuas palavras, através dos teus atos, através das tuas obras, através das tuas ações, através daquilo que você tem, através da tua empresa. Deixa Deus ser glorificado através dessas coisas, queridos. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Aleluia. Vocês lembram da parábola das 10 virgens? Que está lá em Mateus, no capítulo 25. Você pode abrir lá. Eu vou deixar esse texto para você meditar em casa. Do verso 1 ao verso 14, ele conta a história de 10 virgens. Queridos, é algo que tem que trazer temor para a minha vida e para a tua vida. Falando na história, diz que 5 dessas virgens eram prudentes ou sábias, e 5 eram imprudentes ou nécias. E estas 5 virgens, ele falando que eram sábias, elas foram, e além de pegar a lâmpada, elas pegaram também o azeite. As virgens imprudentes, elas foram, em vez de pegarem o azeite e as lâmpadas, elas pegaram apenas as lâmpadas. A Bíblia fala que o dia foi se estendendo, todas caíram no sono, mas de repente todas foram acordadas com um grito anunciando a vinda do noivo. E amados, quando elas se levantaram e começaram a preparar suas lâmpadas, aquelas que eram nécias, elas chegaram para aquelas que eram prudentes e disseram: olha, dai-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E qual foi a resposta das virgens sábias? Não. Para que as trevas não venham dominar as nossas vidas e as tuas. Vão, idem, até aqueles que vendem, que negociam e comprem azeite. E a Bíblia diz que elas foram até aqueles que vendiam comprar azeite, mas quando chegaram a porta havia sido fechada. E não puderam entrar. Elas não puderam entrar. Chegaram tarde. Elas não puderam entrar. Meu querido, eu analisando esse texto, eu meditando nesse texto, eu pude ver isso. Eu vou trazer mais alguns textos aqui que vão dar base a isso que eu estou falando. Elas tinham a capacidade ou o dinheiro
para comprar todas elas, as lâmpadas e o azeite. Mas somente as prudentes decidiram. Não interessou para elas. Com certeza, elas se despojaram de tudo que tinham para adquirir não somente a lâmpada, mas também o azeite suficiente para fazer com que aquela lâmpada permanecesse acesa. Diferente das prudentes que economizaram. E nós vamos ler mais 2 textos que está lá em Mateus, que vai trazer luz para isso que eu estou te falando aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Abra lá. Aleluia. Diz o seguinte, Mateus 13, a partir do verso, eu vou ler com você o verso 44 ao verso 46. São 2 parábolas que Jesus fala aqui. Olha só, ele diz assim, o reino dos céus, ele está falando da dinâmica do reino, como funciona o reino. Ele está falando dos princípios do reino. Amém? Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria. Olha só, amados, o reino ele sempre vai estar associado à alegria. Esse homem ele achou um tesouro, e o interessante é que essa palavra, eu anotei aqui, é eurisco, é descobrir, encontrar algo, achar algo que você buscava, mas também ela tem um sentido de achar por acaso. Então traz uma verdade. Você está buscando algo. Você está buscando o reino. Mas Deus, Ele gosta também de te surpreender. De te dar presentes inesperados. Amém? Você achou porque você estava buscando. Mas o Senhor é aquele que te premia muito mais do que você tem buscado. Amém? Então aquele homem, ele vendeu tudo o que ele tinha e adquiriu aquele campo. Amém? Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Rendição total. Vende tudo o que possui. Tudo ele dá em prol do reino. Queridos, o Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais um texto para corroborar, no capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios 5, 14. Ele diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está falando, queridos, de rendição. Está falando de você dar o tudo. Aleluia. No que diz respeito aos teus projetos, nós temos que ter esse coração de despenseiro. O Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Em primeiro lugar em nossas vidas. Você pode meditar também um pouco depois, Isaías no capítulo 55, a partir do verso 1. Não vai dar tempo nós abrirmos lá. Mas ele diz assim: aquele que tem sede, venha e beba. Aquele que tem fome, venha, pegue e coma, sem dinheiro. A única condição é ter fome, ter sede e se aproximar. Rendição. Amém? Essa é a moeda. Essa é a moeda do reino. É a rendição.
nós temos que ter esta verdade em nossas vidas. E tudo isso que foi falado aqui tem tudo a ver com o que nós vamos fazer agora, que é a celebração da Santa Ceia. Amém? O que é que nós celebramos na ceia? Nós celebramos a nossa unidade com Ele. A nossa unidade com Cristo. Amém? Eu gostaria que você separasse o seu suco de uva, que você separasse o seu pão, para nós orarmos e ceiarmos juntos. Amém? Aleluia. Vamos lá, queridos. Você tem que entender que você é um com Ele. A partir do momento em que você pega este pão, você mastiga este pão e engole, você se torna um. Esse pão é a representação do corpo de Cristo. A ceia representa a nossa unidade com Ele. Não somente a nossa unidade com Ele, mas a nossa unidade uns com os outros como corpo de Cristo. O suco de uva representa o sangue dele que foi vestido no Calvário, que foi derramado no Calvário, que nos purificou, nos limpou, nos tornou mais alvo do que a neve. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, eu gostaria de ler com você 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, querido? Então, vamos orar agora. Vou pegar aqui o meu pão, meu suco de uva. Nós vamos orar agora, vamos consagrar esses elementos e vamos participar. Amém? Aleluia. Pai amado, muito obrigado. Obrigado porque nós somos teus filhos. Obrigado porque nós entendemos a nossa unidade contigo. Senhor, nós trazemos à memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor cumpriu no Calvário por cada um de nós. Nós entendemos que somos curados. Nós entendemos que fomos, Pai amado, salvos. Nós entendemos, Pai amado, que o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós entendemos que Satanás, ele é um inimigo derrotado. O Senhor o despojou, Pai amado, o anulou totalmente na cruz do Calvário. Nós entendemos que a pessoa do Espírito, a pessoa bendita do Espírito Santo, habita em nós e nos capacita a vivermos uma vida extraordinária e sobrenatural. Então, Pai amado, nós consagramos esses elementos. Pai amado, se houver pecado no nosso meio, Senhor, o Senhor diz que nós devemos nos arrepender e participar dos elementos. Senhor, no nome de Jesus, nós expulsamos do nosso meio todo pecado, toda imundície, toda falta de santidade e pureza, no nome de Jesus. E, Senhor, participamos com alegria, Pai amado, do pão e do suco de uva, que representa o teu corpo e o teu sangue. Querido, participe agora do pão e do suco de uva, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós vamos ter que encerrar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós temos que salvar a live. Amém? Permanece nessa verdade. Fica firme nessa verdade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Lembrando as nossas lives no decorrer da semana, da sexta, a partir das 20 horas. E estamos voltando dia 28 de Jesus, os nossos cursos. Amém? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.